Procure aí o livro do profeta Isaías, no capítulo 65. Capítulo 65, nós vamos ler a princípio o versículo 1. É no Antigo Testamento, vai ser o primeiro livro dos profetas. Você vai passar ali Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, aí depois vem o livro dos profetas. E o primeiro deles é o profeta Isaías, profeta messiânico. Procure o capítulo 65 e o versículo 1. Quem encontrou aí? Diz assim: fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. É isso também que você está lendo? Vou ler pela segunda vez então. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chama do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Não desmarca, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Vamos abrir o nosso coração para o Senhor e pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele traga ao nosso coração a revelação dessa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Criador dos céus e da terra, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora à tua igreja. Meu Pai, fala poderosamente nessa noite, no nome de Jesus. E que assim seja. Vamos aplaudir bem forte o Senhor. Bem forte. Amém. Toma o teu assento aí. Toma o teu assento. O profeta Isaías, ele viveu entre 792 e 722 a.C. Então essa profecia, escrita nessa época, há mais de 700 anos antes de Cristo. E ele diz que ele foi achado por aqueles que não buscavam ele. Como é que você vai encontrar uma pessoa que você não está buscando? Que você nem se importa com ela? Como é que você vai achar essa pessoa? É Ele que vai se deixar encontrar, é Ele que vai nos encontrar. Já imaginou? Então foi o Senhor que nos escolheu, não nós que escolhemos Ele. Ele escolheu, amados, para que você estivesse nessa noite aqui. Amém? Ele escolheu você. Não sei qual o critério que Ele usou, mas Ele tem um propósito para a tua vida. Amém? Por isso que Ele escolheu você. E aqui, nesse texto aqui, Ele vai fazer um contraste, usando o profeta Isaías, vai fazer um contraste, vai falar exatamente sobre isso. O povo dele era o povo de Israel, o povo que ele escolheu, libertou eles do Egito, protegeu eles dos inimigos. Esse era o povo de Deus, mas eles desprezaram ao Senhor. Ele faz esse contraste com aqueles que ele iria ao encontro dessas pessoas. Pastor, quem são essas pessoas? Vamos já saber, mas primeiro vamos ver esse contraste aqui. O versículo 2. Daqui a pouco vamos saber que pessoas são essas, que ele vai se deixar encontrar. As pessoas não procuraram ele, as pessoas não foram atrás dele, mas ele encontrou com elas. Pastor, que pessoas são essas? Daqui a pouco eu falo. Mas vamos ver aqui, ó, capítulo 65, versículo 2. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face, de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos, e comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus pratos. Olhem para mim aqui. Nós sabemos que era proibido, amados, para um judeu comer carne de porco. E sacrificavam ao Senhor de uma forma que era abominável. Ele diz, olha, eu estou irritado com isso, eu estou chateado com isso. E vocês continuam a fazer? E o versículo 5. E dizem,
retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei sim, deitar-lhe-ei a recompensa no seu seio. As vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes, e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. O que ele está dizendo? Que nada vai ficar impune. Ele diz que está anotado essas coisas que essas pessoas estão fazendo. Aqui no versículo 6 ele diz, está escrito diante de mim. Olhe para mim aqui. Ao mesmo tempo que o Senhor tem um memorial, nós vamos falar sobre esse assunto na sexta-feira, aquilo que você faz de bom, ele anota. E ele vai recompensar você. Pronto, tem um memorial. O teu nome está lá. Você ajudou na obra. Você ajudou uma pessoa que estava caída. Você auxiliou ao próximo. Isso aí tudo vai ficar anotado. Mas também ele está dizendo que aquilo que a pessoa faz errado está escrito diante dele. E que vai ter um momento que ele vai agir contra aquela pessoa. Mas, mesmo assim, ainda haviam pessoas em Jerusalém, em Israel, que eram obedientes ao Senhor. Sempre vai haver, irmãos. Apesar de a maioria ignorarem a Deus, serem rebeldes ao Senhor, desobedecerem a Deus, haviam ali também aqueles que obedeciam ao Senhor, que nós chamamos de os remanescentes. São os remanescentes, irmãos, esses que obedecem ao Senhor. Ele vai ter um tratamento também especial. Olha o que ele diz aqui, no versículo 8. Assim diz o Senhor: como quando se acha mosto, e o mosto aqui é vinho, tá bom? Em um cacho de uvas, dizem: não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, para que não os destrua a todos. Está vendo aí, Então, ele vai separar. Em Israel haviam pessoas, como nós falamos aqui nos cultos anteriores, haviam pessoas ali que ele iria tirar, mas que ia haver, essa limpeza iria haver. Essas pessoas que eram obedientes ao Senhor, ele iria separar para ele. Aqui no versículo ainda 9. E produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro, que possua os meus montes, e os meus eleitos, herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Saron servirá de curral de ovelhas, e o vale de Jacó de lugar de repouso de gado para o meu povo que me buscar. Olhem para mim aqui. Isso aqui ele está falando essencialmente sobre Israel. Compreendeu? Ele diz: aqueles que não me buscaram, me encontraram. Mas o meu povo, ele se mantém rebelde. E vai ter um momento que eu vou ter que tomar uma providência. E eu vou julgar. Pronto. Mas em Israel havia aqueles que obedeciam ao Senhor. Então esses teriam um tratamento especial. Ele diz: é esses que herdarão a terra. É o povo de Deus, é de Israel. Mas pastor, eu quero saber quem são esse povo aqui. Aqui no versículo 1, mais uma vez, capítulo 65 do livro do profeta Isaías, versículo 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Olha, amados, Deus é que foi ao encontro de cada um de nós. O homem não teria como ir até Deus. Deus mora nos altos céus. Precisava reaver esse encontro. A amizade natural, amados, do homem com Deus. O homem precisa de Deus. Há uma partícula de Deus dentro de nós.
Ele soprou, amados, em nós, dentro de nós, uma partícula de Deus. Então o homem precisa desesperadamente de Deus. Só que aquela amizade natural, ela foi perdida no jardim do Éden por causa do pecado. Então teria que reaver essa amizade. O homem precisa de Deus. Mas como chegar até Deus? Ele está nos altos céus, impossível. O que ele fez? Ele desceu dos céus, amados, para ter um encontro conosco. Diga amém por isso. Já imaginou a importância que nós temos para Deus? Ele ficou, amados, lá no cume do Monte Sinai. E o Moisés teve um encontro com ele. Mas isso aí é outra história. Nós vamos contar essa história depois. Vamos para cá. Procure aí, livro do profeta Isaías, ainda capítulo 42. Agora nós vamos saber que povo é esse, que encontrou a Deus sem procurar. É como eu e como você. Não queríamos nada com Deus, mas teve um dia que a gente teve um encontro com Ele. Sem querermos. Compreendeu? Nós estamos aqui, amados, não é porque a gente quer, não. O Senhor que nos trouxe aqui. Capítulo 42 e o versículo 1. Quem encontrou? Diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os... Quem que está acompanhando aí? Entre os gentios. Pronto, agora surgiu esse nome, os gentios. Eu já falei para vocês quem são os gentios. Os gentios são os estrangeiros. Pessoas que não nasceram em Israel. Cada pessoa que não nasceu em Israel, para eles chamam de estrangeiros. Assim como em Roma, como na Grécia, a pessoa que não era grega, que não era romana, era considerada um bárbaro. Em outras palavras, um ignorante. Então, nós somos os gentios. E o meu servo, o meu eleito, quem é essa pessoa? O Senhor Jesus. Está falando aqui de Jesus Cristo. Capítulo agora 49. Capítulo 49, o versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Disse mais. Eu quero que você preste muita atenção nesse versículo, tá bom? Ele diz assim, ó: disse mais, pouco é que sejas o meu servo. Quem é o meu servo que eu falei para vocês? É Jesus. Pouco é sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz de quem? Dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Diga amém por isso. Ah, imaginou o que ele diz? Olha, o meu servo, ele não vai tratar só de Jacó, não. Não vai trazer só os meus de Israel, não. Não. Ele vai ser luz para os gentios. Amados, a Bíblia diz que nós estávamos nas trevas. Não tínhamos entendimento do que era Deus. Por isso que ele diz, olha, os que vão me encontrar é os que nem me conheciam, não sabia nem se eu existia. Somos nós, somos os gentios. Só que para os judeus, amados, não entrava na cabeça deles. Essas mensagens proféticas eram meio que perdidas naqueles rolos. Então essa mensagem aos gentios, da salvação também para os gentios, ficou meio que implícita. Pastor, o que é uma coisa implícita? É uma coisa que a pessoa não entende facilmente. Mas esse texto, ele fala claramente que o meu servo seria quem? O próprio Jesus Cristo. Ele não salvaria só Israel, ele seria luz até as extremidades da terra. Então quem são, pastor? Esses gentios. Quem são essas pessoas que iriam encontrar o Senhor sem buscá-lo? Somos nós. Ele é que nos encontrou. Ele é que falou, estou aqui, precisa de mim? Aí você, preciso sim. Ele dá a mão para você e tira você de onde você estiver. Ele fez isso comigo. Nos momentos difíceis da minha vida, eu tive que recorrer a Ele.
Eu tinha ouvido falar sobre ele. Aí eu falei para ele: olha, se o Senhor realmente existe, me ajuda. Aí o Senhor me ajudou. Tem um pastor amigo meu, que ele conta exatamente o testemunho dele, é dessa forma. Ele era metido com coisas erradas, com assaltos. E aí, ele estava sendo perseguido pelos policiais. E ele se lançou, não entendi bem, não me lembro bem. Ele se lançou, parece que foi na lama ou no lixo. E ali mesmo ele fez essa oração: Deus, se o Senhor existe, se o Senhor é aquele que a minha mãe falou, a minha avó falou, se o Senhor existe, me ajuda agora. Se eu escapar desses policiais e sair daqui com vida, eu vou te servir. E foi assim que aconteceu. E até hoje ele serve ao Senhor. Essa história não é bem parecida com a nossa? É assim que Deus faz. Eu achei ele sem procurar. Eu nem conhecia. Como é que eu vou encontrar alguém se eu nem conheço? Então somos nós, amados. Nós que somos os gentios. E essa palavra, ela vai se cumprir com o Evangelho, a partir de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. Ele pregava, amados, não só em Israel. Ele viajava para outros países. Vamos ver aqui, agora no Novo Testamento, essa palavra se cumprindo. Vamos ver. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Ele está falando aqui no capítulo 10 sobre a pregação do Evangelho. Quem encontrou? Capítulo 10, versículo 16, diz amém. Diz assim: mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Olhe para mim aqui. Antes de você crer, amados, em Deus, e de pedir a Ele ajuda, você tinha ouvido falar. Em um lugar, alguém deu um folheto para você, aquele pequenininho. A gente acha que não vale nada um folheto daquele. Meu amigo, ali é uma semente que você lança. Aquela palavra ela não volta vazia. O Senhor Jesus, Ele diz, é uma semente. Aí no momento que você precisa, você ora ao Senhor: meu Pai, se o Senhor realmente existe, me ajuda agora. E é assim que Ele faz. Qualquer pessoa, mas que pede a ajuda dEle com fé, Ele ajuda. Independente se ela é boa, se ela é má, independente do lugar onde ela está. Vamos lá. Capítulo 10 ainda. E o versículo agora é o 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, que somos nós, não é isso? Com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, o que nós lemos, ó: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Diga amém por isso. Então, essa palavra, ela se cumpre, amados. O apóstolo Paulo, ele está falando isso, amados, em todos os lugares que ele ia, porque ele pregava para os gentios. Ele não pregava simplesmente em Israel. Em Israel também ele pregava, mas o chamado dele era para viajar para outros países, e foi assim que ele fez. Ele tinha, amados, a cidadania romana. Ele falava diversas línguas. Ele tinha o entendimento da Torá, das leis de Roma. Ele tinha essa liberdade. Por isso que Deus escolheu ele com um chamado específico para pregar aos gentios. E ele, amados, sabia fazer isso muito bem. Com algumas pessoas ele falava de uma forma, com outras pessoas ele já falava de outra forma.
É como se eu sou chamado para pregar na aldeota. Eu vou pregar lá. As pessoas que vão ouvir a pregação são outras pessoas. Então, até a minha linguagem, as minhas expressões serão diferentes. Mas, todo lugar, amados, é uma maneira de se fazer as coisas. Há uma cultura. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha esse entendimento, amados. Então, esse povo quem é? Somos nós, que não éramos povo, não conhecíamos a Deus, mas o Senhor, Ele nos conhecia desde que nascemos, amados. Aliás, desde o ventre da nossa mãe, já tinha um projeto. As pessoas de Israel não compreendiam isso, não entrava na mente deles, que Deus se preocupava não só com eles, se preocupava com cada pessoa, em qualquer lugar do mundo. Se buscasse a Ele, iriam encontrar. Diga amém. Procure aí a primeira carta do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, outro apóstolo também, que tinha outro chamado específico. O chamado dele já era mais para Israel. A sua pregação era diferente da de Paulo, com certeza. Ele não tinha o estudo que o apóstolo Paulo tinha. Vamos lá, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 9. Mas ele também pregou para os gentios. Vamos já ver aqui um exemplo do apóstolo Pedro pregando para os gentios também. Vamos lá, capítulo 2, a partir do versículo 9. Quem encontrou? Diz assim, ó: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, ó o que ele diz, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pronto. Então, essa palavra está sobre a nossa vida. E o apóstolo Pedro, ele teve essa experiência assim. No dia que foi chamado para pregar na casa do Cornélios. Cornélio era um militar romano, não era de Israel, era um prosélito. Que é um prosélito, já expliquei para vocês. Um prosélito é aquela pessoa que não nasceu em Israel, mas é simpatizante da religião judaica. Então ele é chamado para pregar na casa do Cornélio. Mas como eu falei para você, ele não tinha o mesmo entendimento com o apóstolo Paulo. Era uma pessoa cheia de preconceitos. E Deus teve que trabalhar isso aí. Deus teve que convencer a ele. Vamos ver aqui. Livro de Atos dos Apóstolos. É quando essa palavra ela vai se cumprir. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E o versículo 28. Ele já está aqui diante dele e vai falar uma coisa importante que o Senhor ensinou para ele. Capítulo 10, versículo 28, quem encontrou? E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. É forte ou não, irmãos? O próprio Deus teve que mostrar isso para ele. Pedro, tira isso do teu coração. O evangelho é para aquela pessoa que crê. E teve que convencer a ele. Então ele chegou na casa do Cornélio para pregar. E toda a família e amigos do Cornélio estavam ali. Aí você pode ler em casa, tá bom? Todo esse texto aí do capítulo 10. Mas eu vou ler aqui a partir do versículo 44. Até o finalzinho aqui, para a gente ver o que aconteceu. Mas a história toda você lê em casa, tá bom? Capítulo 10, porque é muito interessante, amados. Alguns dizem que aqui foi o princípio da pregação para os gentios. Então, pastor, o apóstolo Pedro pregou para os gentios antes do apóstolo Paulo? Alguns dizem isso. Então essa aqui talvez seja a primeira vez que alguém pregou para um gentio.
Vamos lá. Capítulo 10, versículo 44. Ó. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre quem? Os gentios. Daquele lá do livro do profeta Isaías, aqui se cumpriu. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amados, aqueles homens já deveriam saber disso. Era uma profecia de mais de 700 anos, de que a graça do Senhor, o seu favor, a sua misericórdia, seriam para todo mundo. Mas eles não queriam abrir o coração, não queriam acreditar nisso. Mas eles viram com os próprios olhos. O apóstolo Pedro levou 7 testemunhas. Eles ficaram lá esperando. E quando viram aquelas pessoas orarem em línguas, eles confirmaram aquela palavra. O Pedro, vamos batizar elas também. E elas foram batizadas no mesmo dia, no Espírito Santo de Deus, e batizadas nas águas. Então, amados, o que é que nós aprendemos com tudo isso? Que o Senhor quer é fé, é arrependimento, é buscar a Ele. E, amados, Ele quer que você o encontre. Aliás, Ele quer ter um encontro com todas as pessoas, para que as pessoas sejam salvas. Então, nós temos que glorificar a Deus, amados, porque Ele nos escolheu. Qual foi o critério que Ele usou? O critério do amor. O amor de Deus. Ele nos amou, como a palavra diz, mesmo quando estávamos ainda no pecado. Ele nos elegeu para que fôssemos o seu povo. Amém?